Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no seu versículo 15. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus, primeiramente, a minha gratidão por estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos, para adorarmos e com a responsabilidade de estar ministrando a inerrante palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Caio, sua família, do ministério, aos pastores, obreiros, que Deus em Cristo continue abençoando todos que estão presentes, ao evangelista Daniel, a sua filha, o meu filho João, que está me acompanhando aqui hoje. Trago um abraço da minha esposa ao ministério. Não pôde estar aqui hoje comigo, mas está em outra igreja, ministrando fora. Atos capítulo 9, verso 15, quem encontrou diga amém. Diz assim o texto bíblico: e disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Pode tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Eu peço ao sonoplasta, por gentileza, que me dê só um pouquinho de retorno, só mais um pouquinho de retorno. Eu estou quase sem voz, irmãos. Estou praticamente, pela misericórdia de Deus, pregando todos os dias, e a voz da gente desgasta, mas Deus nos dá graça e nos dá força para poder estar anunciando o Evangelho de Cristo. Quem nos conhece sabe que a gente não é pregador apenas de quatro paredes. A gente está pregando nas ruas, temos obreiros que estão como evangelista nos presídios, nos hospitais, nas UPAs, e estão fazendo a obra do Senhor do lado de fora. E isso desgasta a nossa voz, mas tem um Deus que sempre está trazendo refrigério para as nossas vidas. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, e eu creio que mais uma vez nesta noite Deus há de continuar falando por meio da sua palavra. Deus já tem falado por meio das oportunidades, Deus já tem falado por meio dos louvores, e eu creio que Deus vai continuar falando principalmente por meio da sua palavra. Quem está conectado com os céus já pôde ouvir a voz de Deus nesta noite, já pôde sentir a presença de Deus nesta noite. Como foi dito pelo evangelista, o culto é individual. Eu não faço o seu culto e você não faz o meu culto. O culto ele é individual. Cada um vem para poder dar o seu melhor, para poder dar o seu culto racional ao Senhor Jesus. A palavra é para todos, mas nem todos conseguem receber na mesma proporção que talvez o outro da esquerda ou da direita recebe. A mensagem é para toda a igreja, mas nem todos conseguem sentir a proporção da profundidade do que Deus fala. Por quê, pastor? Porque às vezes nem todos estão conectados com o Senhor. Por isso que a mensagem às vezes fala profundamente com um e o outro não sente que falou. Mas na verdade o desejo do Espírito Santo de Deus é que todos, quando adentrem por estas portas, venham entrar e venham adorar e venham sair daqui com um pensamento no seu coração: Deus falou comigo e eu preciso melhorar cada dia mais na presença de Deus. Porque aqui é aonde Deus nos trata, aqui é aonde Deus nos ensina, aqui aonde a palavra de Deus nos dá um direcionamento, aqui aonde a gente recebe de Deus, aqui aonde a gente é revestido. Para quê, pastor? Apenas ficar aqui dentro? Para quê, pastor? Eu falar em língua só aqui dentro? Eu senti o poder de Deus só aqui dentro? Eu senti a presença de Deus só aqui dentro? Não, está na hora do que a gente sente aqui dentro, a gente também levar para fora. Eu estava esses dias na praça, e quando eu fui ministrar
está a palavra, e às vezes a gente aprende muito, principalmente na teologia, quando chega na parte de missiologia, ali sobre a ética da obra missionária, a respeito como falar na rua, a respeito para não falar em línguas estranhas, quando tiver em um lugar livre. E ali, por um momento, o Espírito de Deus falou comigo: meu filho, não se envergonha de nada. Se quando você vivia no mundo, você andava com copo de garrafa de bebida em suas mãos, você andava drogado, você andava para um lado e para o outro nas noitadas, nas boates, e você não tinha vergonha de nada, você não tinha ética de nada. E por que que hoje na minha presença tem que viver todo etiquetado, tem que viver todo no seu quadradinho, não pode movimentar muito, não pode ir para o lado, não pode gritar, não pode falar em língua? Pois eu falei, irmãos, hoje o negócio aqui vai ser diferente. A gente vai pregar, a gente vai orar, e a gente vai sentir o poder de Deus na praça, do mesmo jeito que a gente sente dentro da igreja, no meio da praça. A gente começou a orar e o poder de Deus desceu, a igreja foi renovada, e alguém do lado de fora olhou e pensou certamente: aquilo dali é poder de Deus, é poder de Deus. A igreja recebe aqui para poder distribuir lá fora. Nós fomos regenerados, e se nós fomos regenerados, a palavra regenerado significa algo novo, ou seja, somos novas pessoas em Cristo Jesus, para poder fazer a diferença. Não, irmãos, não é só aqui dentro não, principalmente no nosso cotidiano, a gente fazer a diferença. Estamos diante de um texto bíblico, e temos muito a aprender com esta palavra nesta noite. E aqui nós entendemos um certo homem, por nome de Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Esse mesmo que é influenciado certamente pelo inimigo, porque todo aquele que persegue a noiva, que persegue a igreja do Senhor, está sendo influenciado por ações maquiavélicas. E este mesmo, ele vai pegar cartas com sumos sacerdotes, para poder perseguir e prender aqueles que estavam num caminho, que estavam seguindo Jesus. Só que ele esqueceu de uma coisa, que a igreja do Senhor, ela tem dono, e quem é o dono dela é Jesus Cristo. Este mesmo que quando veio a esta terra e exerceu seu ministério terreno e pregou por 3 anos e meio, fez muito mais do que eu e você em nossa vida toda, porque Jesus fez e Jesus continua fazendo. Jesus operou e continua operando. Esse mesmo que instruiu muito bem e ensinou muito bem uma igreja a seguir os seus princípios, a seguir os seus exemplos e a seguir a sua palavra. Ele se levantou 12 discípulos, e os 12 discípulos andou com Jesus, sendo regenerado, porque quem anda com Jesus nasce de novo. Quem anda com Jesus é regenerado. Pastor, e se não é regenerado? É porque é simplesmente simpatizante da fé, não anda com Jesus de verdade. Os discípulos andando com Jesus, e a regeneração acontecendo em um espaço de tempo, em um processo, dia por dia, porque não tem como eu estar com Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e eu estar do mesmo jeito, da mesma maneira. Quem está caminhando com Jesus é regenerado. É do dia para a noite, pastor? Não, há um processo. Na vida de alguns é mais rápido, na vida de outros é mais lento. Isso quem vai decidir é você, se o regeneramento é rápido ou pode ser lento, na proporção da sua entrega
na proporção que você se entrega para Deus, na intensidade que você entende o seu chamado, entende o propósito de Deus na sua vida, e você se entrega na sua totalidade para poder viver o que Deus quer que você vive, então Deus vai te levantar depressa. Isso eu vejo o tempo todo. Por quê, pastor? Porque eu vejo pessoas do meu lado sendo regenerada, Deus levantando e Deus enviando. Porque eu vejo a entrega deles. Porque na proporção que você ouve a palavra de Jesus e você coloca em prática e começa a viver ela, uma regeneração começa a acontecer de forma rápida. Outros é lento, por quê? Porque demora a entender o chamado de Deus, demora a entender o que é de fato caminhar com Jesus. Esse mesmo Jesus, quando estava com os seus discípulos, e os discípulos se sentiam acolhidos, porque o mestre estava com eles. Mas Jesus mesmo vai dizer: é necessário que o Filho do Homem venha padecer. Sempre Jesus estava advertindo, alertando os discípulos que o Filho do Homem ia padecer, que Jesus ia ser retirado deles em carne, mas em espírito está com a gente até hoje, está com a igreja até hoje. Esse mesmo Jesus, vocês conhecem muito bem a história, conhecem muito bem a palavra. Ele foi crucificado, foi morto, ressuscitou e ficou 40 dias ensinando os seus discípulos, instruindo os discípulos, para que viesse ser completa a regeneração. Como eu disse, não acontece do dia para a noite. Em Atos capítulo 1, ele vai dar continuidade a uma promessa de Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que eu envio a promessa de meu Pai: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vos revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: e quando recebeu o Espírito Santo, então recebereis poder. Para quê, pastor? Para poder ficar revelando dentro da igreja, para ficar profetizando dentro da igreja, ficar pulando dentro da igreja, ficar dentro do templo falando em línguas. Não somente para isso. Para quê, pastor? Para poder ser as minhas testemunhas. Porque crente regenerado é testemunha fiel de Jesus Cristo. Crente regenerado entendeu que o evangelho não é somente em Jerusalém. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e na Judéia e até os confins da terra. Foi a promessa de Jesus Cristo. E enquanto Jesus estava nas suas últimas instruções, diz o texto que ele foi assunto aos céus, e uma nuvem o ocupou, e todos que estavam diante viu Jesus sumindo diante dos seus olhos, sendo recebido nos céus. Por quê, pastor? Porque ele cumpriu a sua missão. Todos que cumprem a sua missão, que Deus o designou a ele, pode ter certeza, os céus vai te receber. Jesus finaliza o teu ministério subindo. A igreja neotestamentária dá início a uma jornada de fé, olhando para cima, ensinando para mim e para você. Quer ficar de pé diante das lutas? Continue olhando para cima, porque é de lá que vem o socorro da igreja. Continue olhando para Jesus. Jesus finaliza o teu ministério subindo. A igreja vai dar continuidade ao ministério de Jesus olhando para cima. O problema dessa geração é que está olhando muito para baixo, está olhando muito para a terra. Olha para o carro, olha para o serviço, olha para a família, olha para os amigos. Está olhando demais para a terra. E Deus me trouxe aqui: desliga um pouco da terra e se liga no céu. O que é da terra é momentâneo e passageiro. O que é do céu é eterno. Eles ficam olhando. E crente regenerado,
ele carrega consigo uma marca. Ele carrega consigo um princípio. Qual, pastor? Princípio de obediência. Porque o que os discípulos recebeu de Jesus foi: vá para Jerusalém, fique em Jerusalém. O que eles vão fazer? Lembra das palavras do Senhor? Quem está comigo na obediência, deixa a sua casa de lado, deixa os teus afazeres de lado e vem comigo para Jerusalém. Deixa a preguiça de lado e vem para Jerusalém comigo. Deixa o incomodismo de lado e vem para Jerusalém comigo. Deixa a Netflix de lado e vem para Jerusalém adorar o Senhor. Deixa o filme de lado e vem para Jerusalém adorar. Deixa as amizades de lado e vem para Jerusalém. Por quê, pastor? Porque hoje é dia de culto em Jerusalém. E quem entendeu que hoje é dia de culto está em Jerusalém. E quem não veio, pastor, vai perder. Perdeu. Tem coisa que é inédita, e tem coisa que Deus só faz uma vez. Coisa que Deus opera hoje neste culto é para este culto. Quem não veio, perdeu. O outro culto, Deus vai operar de totalmente diferente. Ele tem algo específico para cada culto. E tem cultos que são inéditos. É só aquela vez, e nunca mais tu vai ver acontecer do mesmo jeito. Vai morrer e não vai ver acontecer mais. O que eles fazem? Princípio de obediência para quem é regenerado em Cristo. Obedece. Chega em Jerusalém, tem 500 crentes. Só que a oração revela quem é quem. A oração vai definir quem fica e quem vai. Aonde tem oração, só permanece quem está no propósito. Aonde tem oração, só permanece quem de fato é regenerado. Porque se tem uma coisa que a nossa geração não gosta, é de orar. E a gente vai ver que quem não gosta de orar, não nasceu de novo. E vamos contextualizar a palavra e vamos ver isso dentro da palavra. Aqui nós aprendemos uma verdade. Tem 500 em oração. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Alguém diz, não vai acontecer nada. A promessa que Jesus Cristo disse que havia um Espírito Santo, cadê? Mas sempre tem alguém que persevera. Sempre tem alguém que não está vendo, mas está crendo. Porque acredita na promessa que Deus fez. Eles estão orando. Fica apenas 120 que faz parte do propósito. 120 regenerados. Não é o tanto, não é a massa, é o tanto de regenerado que tem para poder fazer a diferença. Porque hoje se mede o nível de uma igreja bem sucedida pelo tanto de pessoas que vai nela. Jesus mede pelo tanto de regenerado que tem dentro dela. Jesus não olha para a quantidade, mas para a qualidade de regenerados que estão disponíveis a fazer a vontade de Deus. 10 dias, de repente, veio um vento vernente impetuoso, encheu toda a casa, e os que estavam sentados foram cheios do Espírito Santo. Começou a falar em outras línguas, como que de fogo, para se cumprir o que João Batista pregou na beira do Jordão. Eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que vai batizar com fogo, com fogo, com fogo do Espírito de Deus. Ai, Andoré. Quem quer ser batizado, irmão?
120 é batizado. Aí você vai lá em Atos 19, abrindo parênteses aqui, você vai ver Paulo chegando à cidade de Éfeso, e chegando aos discípulos que lá se encontravam, e pergunta para eles: vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Aí se você contextualizar Atos 19, os que diziam ser regenerado, na verdade não era. Porque eles vão dizer: nós nunca ouvimos falar. Mas o texto disse: era discípulo de João. Como que é discípulo de João Batista e nunca ouviu falar do batismo com o Espírito Santo? Se João Batista pregou. Porque tem muito crente que vem para o culto, fica mastigando chiclete, fica olhando no WhatsApp, fica batendo papo, fica conversando, não presta atenção no culto, não ouve a palavra, passa desapercebido, não desavisado, desapercebido. Talvez Paulo, no seu consentimento, mas como que vocês não ouviu? Nunca ouviu, se João Batista pregou sobre o Espírito Santo. Porque tem pessoas que não conseguem memorizar a palavra, mas memoriza a novela. Não conseguem memorizar a palavra, mas memoriza a fofoca e leva distorcida. O problema de muitos que não são regenerados, porque a palavra não entra na mente, a palavra não entra no coração. E por mais que Deus fala na segunda, fala na terça, fala na quarta, fala na quinta, fala na sexta, fala todos os dias, a palavra bate, a palavra volta. Mas nesta noite a palavra de Deus é espada para entrar no coração de carne. A palavra de Deus é marreta para quebrar coração de pedra. Mas a palavra vai entrar na tua vida. Abre o teu coração e deixa essa palavra entrar. Deus quer transformar a nossa vida, é para valer, irmãos. Ele quer nos encher, é para valer. Tenha sede e justiça por Deus. Tenha sede de Deus, sede de justiça, sede da palavra de Deus. Aí nós observamos que esse mesmo, em Atos 2, que quando vem um revertimento, algo único, nunca mais tu vai ver o que aconteceu em Atos 2 repetir novamente. Nunca mais. Porque tem coisa em nossa vida que se nós perder a oportunidade, acabou, passou. Em Atos 3, eles vão dar continuidade, porque regenerado não recebe aqui e fica só aqui não. No capítulo 3, Pedro e João vai subir para o templo Formosa. Hora da oração. Tem hora de orar, viu? Hoje muitos não tem não. Disciplina espiritual. Resolva a tua vida com Deus hoje. Organiza a sua vida espiritual com Deus hoje. Não é amanhã. Deus está dando tempo. O que é demora para muitos é Jesus dando tempo para poder mudar e se arrepender e organizar a vida. Muitos organizam a casa, a família, mas está na hora de organizar a vida espiritual. Ter devocional, ter estudo bíblico, ter momento da oração, ter o cantinho da oração. Muitos crentes não sabem o que é uma vida organizada e espiritual. Eu ouvi isso novo convertido. Eu fui na casa de um irmão, e quando eu fui sentar em uma cadeira, ele falou assim: irmão, aqui não. Eu falei: mas por quê? Até eu organizar o meu quarto, o cantinho meu e com Deus, a minha cadeira está aqui, com um tapete, que é meu lugar de eu orar todos os dias e falar com Jesus. Aqui ninguém senta, aqui é o meu cantinho. Disciplina espiritual, organização espiritual, hora da oração, hora de meditar da palavra. Hoje muitos têm hora para tudo. Hora para o WhatsApp, tem hora para o amigo, tem hora para poder ficar não sei quanto tempo nas redes sociais.
mas não tem hora para poder ter a sua disciplina e o seu devocional com Deus. Por isso essa decadência espiritual. Por isso esse peso espiritual que muitos não entendem, esse fardo pesado que muitos estão carregando, porque Jesus disse que o fardo dele é leve, não é pesado. Se o seu fardo está pesando, não é o de Jesus que você carrega, é o seu, com a sua negligência espiritual. Não está com a vida organizada espiritual. Por isso que tem pesado, né, irmão? Por isso quando der 9 horas ali, o demônio das 9 horas já vai voar aqui em cima da igreja, e um bocado de gente começa a ficar agoniado, querendo ir para casa. Por isso que muitos vêm arrastados para a igreja, é um peso. E o Senhor não disse que ia pesar em servir a Ele. Ele diz que o fardo é leve, não é pesado. Mas hoje no século 21, em nossos dias atuais, o fardo está pesado na vida de muita gente. Não consegue orar porque o fardo está pesado. Não consegue jejuar porque o fardo está pesado. Não consegue ouvir a Bíblia porque o fardo está pesado. Mas em nome de Jesus, receba fardo leve nesta noite. Você vai se levantar, você vai se levantar e vai viver o propósito de Deus. Não aceite esse fardo pesado que o diabo está imputando em sua vida. A igreja primitiva, deixa eu correr, mostra uma igreja regenerada em Cristo. E se a gente for olhar para as qualidades desta igreja e olhar para a gente hoje, dá vergonha. Porque eles nem tinham recebido o batismo do Espírito Santo ainda, mas tem a capacidade de ficar 10 dias orando para poder receber. Aí hoje muita gente diz: eu sou cheio. Estão confundindo o dom do Espírito Santo, estão confundindo os dons com o que ser cheio do Espírito Santo. Dom é uma coisa, ser cheio do Espírito de Deus, a sua vida é corrigida, disciplinada, organizada espiritualmente. Como que eles, sem receber o Espírito Santo, orou 10 dias, e hoje muitos dizem ser cheio, não ora 30 minutos, não ora 1 hora, não tem força de sair nem na porta de casa e falar para o vizinho: ei, Jesus te ama, tal dia tem culto na congregação, pode ir lá fazer uma visita, Deus tem uma obra na sua vida. Por que não faz isso? Porque não é regenerado e o Espírito de Deus não habita. Pastor, o negócio está apertando e está ficando pesado. E se eu for aprofundar na palavra aqui, muita gente vai entender que precisa reconciliar com Jesus urgentemente, e pedir a graça e a misericórdia, e falar: Espírito de Deus, vem sobre a minha vida e me levanta, porque uma pessoa regenerada é cheia do Espírito de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu sou tímido. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não vou com a cara do irmão. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não falo bom dia para o meu vizinho. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas corro da oração. Eu sou cheio do Espírito Santo e não consigo orar 1 hora. De fato, se a gente colocar a nossa vida na balança, nós somos regenerados? A igreja primitiva, em Atos 4, verso 31, e tendo eles orado, o lugar que eles estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios, renovados, na verdade, renovados. Se levantou e pregou a palavra de Deus com ousadia. A oração traz mover do céu. A oração
nos dá ousadia. Tu sabe que na MPV tem muitos pregadores? 90%, quase 60 membros. Dos quase 60, 90% prega. Tu sabe por quê? Porque eu entendi uma coisa simples que eles resolveram colocar em prática. O que Paulo disse: a oração abre a porta para o entendimento da palavra. Se você ora, a porta do entendimento vai se abrir e você vai entender a palavra. Quando você estudar, você vai entender. Quando você meditar, você vai entender. E quando você entende, o Espírito Santo vai vir com graça. E quando você abrir a tua boca, a ousadia vai ser revelada. É por isso que tem gente que passa 5 anos em faculdade teológica e quando vai pregar, se embanana todinho, porque faz a faculdade teológica, mas não ora. Mas quando a pessoa decide fazer uma faculdade teológica, se decide se entregar ao conhecimento da palavra, mas tem uma vida de oração, meu irmão, Deus vai te levantar. Se Deus, Jesus, usou Pedro, que era homem douto, não sabia ler nem escrever, só porque ouviu e só porque tinha uma vida de oração, quando abria a boca, foi mais de 3.000 almas. Depois pregou de novo, foi 5.000 almas. E o que é isso, pastor? Quem ora abre a porta para o entendimento da palavra. Lá para subir de canto ré. Perguntaram um dia para o evangelista, eu acho que tem 2 anos e pouco de convenção, e faz uma obra linda para a glória de Deus. Falou assim: o que o pastor Luciano faz? Ele dá algum curso para poder vocês aprender a pregar? Ele falou assim: não, o curso é genealogia, joelho dobrado, jejum e meditação na palavra. O resto é com o Espírito Santo de Deus, irmão. Primeira coisa que a igreja tem que se preocupar, os regenerados, é em ser cheio do Espírito Santo. É em ser cheio. Conhecimento sem unção e sem a presença do Espírito de Deus é só uma palestra, não surge efeito, mas uma mensagem simples, aplicada, pregoada, contextualizada, bibliocêntrica, cristocêntrica, traz impacto para a igreja. Alguém sai pensativo do culto, alguém sai pensando: eu vou fazer mais, eu vou orar mais, eu vou me entregar mais. Vivemos em uma época que os crentes não têm mais experiência com Deus, porque a experiência vem por meio da oração, por meio da entrega. A experiência do povo hoje é muito rasa. Cadê as visões? Cadê os irmãos que são arrebatados e têm visões espirituais? Acabou. Porque os doutores veio e começou a matar a fé do povo. E para tudo hoje tem argumento. É porque a tradução do hebraico, do aramaico, do grego, que quer dizer não sei o que, e acabou a simplicidade do evangelho. E Jesus está do lado de fora, batendo na porta de Laodiceia, e ele está dizendo: ei, deixa eu entrar, doutor, deixa eu entrar, poliglota, deixa eu entrar, juiz, deixa eu entrar, porque eu estou do lado de fora do culto, e eu quero entrar e cultuar com vocês. Muitas Laodiceias enriqueceram, muitas Laodiceias ficaram bestas, muitas Laodiceias botou Jesus de canto e falou: Jesus, aqui tu não serve mais. Mas os regenerados está como a igreja de Filadélfia, pode se apresentar, Jesus, e
quando ele se apresenta e fala: eis que eu sou a testemunha fiel, e eu sou santo que se apresenta para vocês, para a igreja santa, ele se apresenta como santo. Para a igreja de Laodiceia, ele se apresenta para poder corrigir. Regenerados que estão deixando Jesus de lado. Jesus não é mais a prioridade dos regenerados. A tecnologia avançou, e com o avanço da tecnologia, a frieza veio junto na vida de muita gente. Esta igreja, ela ora porque aprendeu com Jesus. Esta igreja, ela prega porque aprendeu com Jesus. Essa igreja, ela jejuma porque aprendeu com Jesus. Quem foi regenerado em Jesus não vai parar porque alguém veio com algum argumento, algum discurso, para poder dizer: não é mais como antes, as estações mudou, o tempo é outro. Pode ter mudado as estações, pode ter mudado o tempo, mas Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8, ele ainda é o mesmo. Aí tu acha que o diabo vai ver uma igreja regenerada, dando fruto, vai ficar de braço cruzado? Escute, o diabo só mexe com quem está provocando ele de alguma maneira. Você vê as 7 igrejas da Ásia Menor de Apocalipse. Jesus vem elogiando e exortando, elogiando e exortando. Aí você vai ver 2 igrejas. Filadélfia, só elogio, igreja fiel. Laodiceia, não tem um elogio. E se apresenta como um amém para ela, que assim seja, dizendo: é a última oportunidade que eu estou dando. Agora tem uma igreja, todas, tirando a de Laodiceia, você vai ver as outras, Herminas, Pérgamos, você vai ver as outras igrejas sofrendo perseguição, sendo afrontada, o inimigo tentando implantar doutrinas falsas no meio, doutrina de Balaão, doutrina de Jezabel, Nicolaitas, a doutrina tentando implantar no meio deles, o diabo tentando perverter de tudo que é jeito, pastor Caio, a igreja. E Jesus fala para elas: permanece fiel, suporte, rejeita a doutrina de Jezabel e permaneça. Agora tem uma igreja que ele se apresenta para ela, que você não vai ver o inimigo atacando ela, você não vai ver nenhum tipo de ataque, de afronta. Ele vai dizer: tem nome de que vives, mas porém está morta. Tem nome de que vives, tem nome de que vives. Eu quero ler para os irmãos, porque o Espírito está me incomodando, irmãos. Oh, glória a Deus. Igreja de Sardes, igreja de Sardes, ao anjo, as tuas obras, ser vigilante. Tem nome de que vives, porém está morta. Aqui nós entendemos uma verdade: o diabo não ataca quem está morto espiritualmente. Por isso que tem muita gente que está vivendo de qualquer jeito, vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, mas não acontece nada. O diabo não se levanta, não tem perseguição, não tem afronta, não tem nada, porque o diabo não mexe com quem está morto espiritualmente. Você vê que a igreja primitiva está viva e está dando trabalho para o diabo. E logo no capítulo 9, nós podemos correr, para poder contextualizar e finalizar,
no capítulo 9, um homem, o diabo levanta, que segundo estava cumprindo a lei, era religioso, estudou aos pés de Gamaliel, achava que estava fazendo o que era certo, mas não estava fazendo o que era certo. Recebeu cartas, e agora o seu alvo é o quê? Vamos para a cidade de Damasco, porque lá tem alguns crentes, tem um discípulo chamado Ananias. Vamos pegar o cabeça, vamos pegar os irmãos e prender. Quando está chegando perto, você acha, irmão, quando a igreja ficou dispersa por causa de Saulo, quando a igreja, os irmãos se esparramou, tu acha qual foi a oração da igreja primitiva? Tu acha que a oração foi qual? Deus mata Saulo, Deus nos livra de Saulo. A igreja primitiva orava para que os perseguidores viessem se converter. Eles não oravam para Deus matar, como muitos fazem. Eles oravam para que viessem se converter. Enquanto Saulo está perseguindo a igreja, tem uma igreja que entendeu o caminho da oração, tem uma igreja regenerada, tem uma igreja que tudo que ia fazer, resolvia no joelho, tudo que ia fazer, decisão, escolha, ia ungir alguém, ia consagrar alguém, orava, ia substituir alguém, orava, ia levantar diáconos, orava, porque a igreja que descobriu o caminho da oração, tudo ela ora. Labacé. Uma igreja viva, ela entende o poder da oração. A igreja certamente está orando, porque a igreja primitiva resolvia tudo na oração. Tudo. Aí Saulo está vindo. Aí Jesus, vem mais, Saulo. Quando você estiver bem pertinho de Damasco, eu vou ter um encontro contigo. É a Jesus dizendo, chega mais perto, vem mais, que quanto mais perto você chegar, mais eu vou me revelar para você. Porque tem muita gente que pensa que pode falar, que pode tocar, que pode se levantar, e Jesus está de braço cruzado. Tá não. Se a igreja não dá jeito em Saulo, Jesus dá jeito. Aquele Saulo de dentro da tua casa vai ser regenerado. Alguém da tua casa, da tua família vai ser regenerado. Não importa quem seja, é marido, vai ser regenerado. É esposa, vai ser regenerada. É filho, vai ser regenerado. Jesus está dizendo, deixa falar, deixa criticar, deixa se levantar, porque quem está chegando aí é Jesus. É Jesus. É Jesus. Saulo é valentão, mas o mesmo Jesus que regenerou os discípulos vai regenerar ele também. Vai regenerar ele também. Vai fazer dele um novo homem. Quando ele chega na porta da cidade, aqui eu aprendo algo muito importante e entendo a defesa de Jesus para com a tua igreja. O inimigo pode até chegar perto, mas não toca. O inimigo pode até latir, e você sentir o bravo do seu latido, mas não toca, não toca, porque uma igreja regenerada, uma igreja que nasceu de novo em Cristo Jesus, o diabo se levanta para poder cair, porque pastor, Jesus entra com defesa para com a igreja do Senhor. Você não precisa ficar se justificando, Jesus é o seu defensor. Quando ele chega na porta, quando ele chega na porta da cidade, Jesus
peraí. Agora eu vou te mostrar, Saulo, quem é fraquinho. Porque a igreja primitiva, quando ela nasceu, é a chamada de pobre, porque os irmãos eram humildes. Alguns indoutos não tinham escolaridade, não sabia ler, não sabia escrever. Pessoas simples e humildes, em todos os aspectos, se você imaginar. Aí é desprezado, como um Zé Ninguém. A irmãzinha humildezinha, o irmão humildezinho. Aí Jesus, eu vou mostrar, Saulo, esse povo fraco, que você pensa que é fraco, porque o poder maior estava em Roma, e no sumo sacerdote da época. E Saulo tinha toda essa autonomia de Roma, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era romano. Você vai ver estudando as cartas de Paulo. Então ele tinha legalidade, tinha poder humano, mas poder de Deus não tinha nada. E alguém que pensa que porque tem alguma coisa, Jesus pega e derruba ele. Aí Jesus vai e derruba, porque a geração Nutella de hoje, os crentes coach de hoje, muitos, não vou generalizar, Jesus não derruba ninguém, Jesus não expõe ninguém, não expõe. Tem que conversar com Saulo, que Jesus derrubou ele. Tem uma conversinha com ele. A soberba vai ter que cair junto com ele, o orgulho vai cair junto com ele, a altivez vai cair junto com ele. Quando o resplendor de luz se revela para ele no caminho de Damasco, ele fica cego, ele cai com o rosto em terra. Aí ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A voz do Senhor vai bradar na vida de muita gente. Muitos incrédulos que não são regenerados ainda, eu profetizo que a voz de Jesus vai ecoar dentro de alguém que não acredita. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Jesus sabe o nome de Saulo. Jesus sabe o teu nome. Jesus sabe o nome de quem não acredita. Jesus sabe o nome de quem persegue, de quem fala. Quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Vou conjecturar. Saulo, mas eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja. Jesus, mas a igreja é o meu corpo. Perseguiu a igreja, perseguiu Jesus, falou mal da igreja, falou mal de Jesus, quis defamar a igreja, está defamando Jesus, perseguiu a igreja, persegue Jesus, porque a igreja é o corpo de Jesus. Ei, Saulo, você está perseguindo a mim. Sabe, Saulo lá no chão, quem persegue está no chão, o perseguidor está em cima, olhando para quem persegue, porque eu nunca vi um perseguidor, um caluniador estar em cima. Todo perseguidor vai parar embaixo. Jesus dizendo para Saulo: tu é perseguidor, eu sou perseguido, tu está no chão, eu estou de pé, eu estou exaltado, tu está humilhado, porque pastor, com Deus ninguém se brinca. Mexe com quem você quiser, mexe com o macumbeiro, mexe com o feiticeiro, mexe com o bruxo. Agora se mexer com a igreja, se mexer com a igreja, mexeu com Jesus. Se mexeu com Jesus, há uma palavra do céu: as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não mexe com uma igreja regenerada. Eu estava pregando no estado da Bahia, em uma cruzada,
Passei 10 dias lá. E em um dia lá, Deus me deu uma revelação que o diabo ia provocar uma tragédia. E eu via muita gente morrendo em um acidente. Só que Deus estava botando as mãos e Deus estava livrando. Isso no meio da rua. Terminou o culto. Alguns irmãos naquela rua pegou alguns parentes e encheu aquelas caminhonetes, que eu esqueci o nome que eles falam lá no Nordeste. Encheu a caminhonete atrás. E os irmãos vão sentados ali atrás. O motorista do nada perdeu o controle e ela caiu lá embaixo, numa ribaceira. Quem olhou para a caminhonete lá embaixo falou bem assim: morreu todo mundo, sobreviveu ninguém, porque esbagaçou a caminhonete toda. Eu estava de manhã na casa do pastor, que eu estava hospedado, mas o presbítero Jorge chegou um irmão e falou bem assim: pastor, lembra da revelação de ontem à noite? Pois é, olha aqui as fotos. O livramento que Deus deu. Os bruxos da região falaram bem assim: quem foi o pastor que estava pregando aqui? Aí você é lá do Goiás. Pois é, manda um recado para ele, que dentro de um mês ele desce a sepultura, porque ele mexeu com a gente. Eu falei assim: manda outro recado para ele, que se o Deus dele for maior do que o meu, que eu vou descer a sepultura. Se não, ano que vem eu estou aqui pregando de novo e o dia vai cair por terra. E o nome do Senhor Jesus há de ser glorificado. Resultado, estou aqui. Voltei lá, preguei de novo. E vou voltar de novo e vamos pregar de novo. Agora, a não ser que Jesus queira me levar, porque o diabo não tem poder em tocar na nossa vida, a não ser que Deus permita. Palavra súbria. O diabo chega perto, os seus adeptos chegam perto, mas não toca. Escute, esse Saulo está no chão. Aí sou eu, Jesus, quem tu persegue. Aí ele, no chão: Senhor, tudo que tu pedir que eu faças, eu vou fazer. É lógico, no chão, quebrado, humilhado, e Jesus olhando para ele. Porque tem muita gente, quando Jesus tem um encontro de verdade com ele, com ela, e a regeneração vir de verdade, ele vai falar: Jesus, o que quer que eu faça? Pode falar que eu estou disponível. Pode falar que o Senhor é a minha prioridade a partir de hoje. Pode falar que eu me levanto e vou e faço. Aí Jesus se levanta, cego. Alguém conduz ele até a cidade de Damasco, a rua chamada direita, casa de Judas. Aí lá está Saulo, sentado. Primeiro dia, Judas: quer comer, Saulo? Quer não. Segundo dia: quer comer, Saulo? Quer não. Terceiro dia: quer comer? Quer não, estou jejuando e orando. Jesus desce na casa de Ananias e fala: Ananias, se levanta, tem uma missão para você. Qual é? Vai até a rua direita, dá endereço, casa de Judas, dá nome, e lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Mas Senhor, já ouvi muito acerca deste homem. Aí o Senhor vai dizer bem assim para ele: vai lá, porque ele já está em oração, já está em jejum, e em visão ele já te viu você entrando pela porta. Ananias, ele está fazendo o quê? Orando. Porque todos que foram convertidos e teve um encontro com Jesus de verdade,
e é regenerado, tem uma vida de oração. Saulo teve um encontro com Jesus, com 3 dias, está orando e está jejuando. Pastor, eu fui regenerado. Pastor, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não tenho uma vida de oração. Não foi regenerado. Porque todos que teve um encontro com Jesus e foi regenerado, tem uma vida de oração. Eu disse, reconheço, pode ser tudo, pode fazer o que for, se não tem uma vida de oração, não foi regenerado. Porque Jesus fala, e ele se encontra orando. Acabou de ter um encontro com Jesus e já está fazendo, orando e jejuando. Enquanto tem crentes velhos que fala que é regenerados, mas não sabe o que é ter uma vida de oração. Momento espiritual muita gente tem, irmão. Vida espiritual só os regenerados. Momento espiritual é esse aqui, é um momento espiritual de louvor, de palavra, de adoração. É um momento. Você vai para a sua casa, acorda amanhã, você vai decidir se você permanece do mesmo jeito. Se você vive só o momento espiritual, culto bom não muda a vida de ninguém. Se amanhã a nossa atitude ser a mesma, palavra perfeita não muda a vida de ninguém. Se amanhã a minha atitude ser a mesma, o que muda a minha vida é eu ouvir a palavra gravar no meu coração e falar, Deus, eu não aceito mais viver desse jeito. Eu me levanto, porque a tua palavra mandou me levantar. Ei, Saulo, se levanta, vai para a tua casa, mas ora, mas jejua, mas ora, mas jejua. A ordem de Jesus hoje é, vai para a sua casa, mas ora, mas jejua. Não para de ter uma vida espiritual com Deus. Estou encerrando. Não vive de momentos espirituais ou de movimentação espiritual. Tenha uma vida espiritual. Quando Ananias entende, o Senhor fala, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai padecer por meu nome, por causa do meu nome. Vai sofrer. Mas não esquenta não, Ananias. Já foi regenerado em mim. Ele não foi nascido da carne. Porque em Evangelho de João 3, Jesus diz para Nicodemos: quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito é do Espírito. E o que é isso, pastor? Quem é nascido da carne nasceu da mãe, continua na carne. Mas quem nasceu de novo em Jesus Cristo é regenerado no Espírito. Palavra ser. De campo, rebe de calabaia. Nasça hoje de novo, mas o Espírito seja hoje regenerado em Cristo Jesus. Não aceite sair do mesmo jeito. Eu não vim mexer com o seu emocional. Eu não vim fazer você pular e rodar. Eu vim mexer com a tua estrutura por meio da palavra de Deus. Quando ele entra, Saulo está lá humilde, porque quem ora é humilde. Eu reconheço uma pessoa que tem uma vez de oração e é soberba, não ora. Todo mundo que tem uma vez de oração é humilde. Um principal, um homem conhecido, é influente. Chegou um discípulo, que ele chegou lá para poder perseguir ele. Entrou pela porta e disse: irmão Saulo. Você crê, irmão, que muita gente que não é irmão, mas vai ser irmão regenerado em Cristo? E você vai ter o prazer de dizer: irmão
Saulo. Tem muita gente que você vai chamar de irmão, que hoje talvez vive distante da igreja, vive afastado da igreja, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada concernente à obra, persegue, critica, fala mal, mas um dia nós vamos chamar ele de irmão. Irmão Saulo, Jesus me enviou aqui, o mesmo que apareceu para você na rua de Damasco, dizendo: sabe o Jesus que apareceu para você, que te jogou no chão, que te quebrou, que te esmagou? Ele me trouxe aqui para poder orar por você. Botou a mão em sua cabeça e as escamas caíram dos olhos. Ele voltou a enxergar. Ou seja, a regeneração de Paulo foi impactante. O chamado dele para poder viver a regeneração em Cristo foi impactante. O que o Senhor falou no meu coração é que Deus vai impactar muita gente para poder nascer de novo. Deus vai impactar muita gente para poder ser regenerado novamente, porque tem gente que se perdeu no decorrer dos anos, mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui renovado, regenerado, de pé, entendendo o propósito de Deus na tua vida. Eu fiz questão de anotar aqui para poder passar para a igreja. Hoje Deus está procurando Saulos para transformar. Hoje Deus está procurando Ananias para obedecer à vontade do Senhor. Hoje o Senhor está procurando alguém que quer ser regenerado novamente, alguém que entendeu que se perdeu espiritualmente, alguém que já perdeu o prazer na oração, no jejum. Você sabe, não é mais o mesmo. Muita coisa mudou no decorrer dos anos. A frieza, o declínio espiritual. Jesus está te chamando hoje. Levanta. E eu queria fazer uma pergunta para a igreja hoje. Você vai continuar no seu caminho? Vai sair daqui e seguir o seu caminho? Ou você vai parar quando Jesus te chama? A escolha é sua. Tu pode sair daqui e continuar o seu caminho, mas hoje você pode parar, dar ouvido o que Jesus está falando contigo e sair daqui regenerado de uma vez por toda. Você que vai decidir continuar do mesmo jeito ou da mesma maneira, ou se hoje você se levanta. Pastor Caio, estou encerrando já. Deixa eu falar isso aqui. 2 Reis capítulo 4. O filho da sunamita vai para o campo trabalhar com o pai. Chega lá, você vai ver o texto dizendo: ai minha cabeça, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Desmaia. O criado vem e leva o menino para a mãe. A mãe vai orar para o menino poder ressuscitar. Campo fala da obra de Deus. O menino está trabalhando com o pai no campo. Fala do serviço e dos trabalhos que tem na obra. Quando ele chegou no campo e começou a trabalhar, a cabeça doeu. Tem muita gente abandonando o campo e o trabalho da obra de Deus porque não quer ter dor de cabeça. Tu acha, irmão, que construir um templo desse aqui, pastorear, você vir, você fazer a obra, dá muita dor de cabeça. Só que o problema é isso aqui. Às vezes não é nem a dor de cabeça que a pessoa sente. Porque dor de cabeça, o campo vai trazer. Dor de cabeça, o trabalho na obra vai trazer. Mas quem não é regenerado, simplesmente dá as costas. Quem é menino, simplesmente dá as costas. Porque o campo e o trabalho não é para menino, é para crentes regenerados. Conhece alguém
Está dando trabalho, dor de cabeça, mas eu não largo, eu continuo. Crente menino, faz pirraça, faz birra, vou entregar o cargo, porque não tem maturidade espiritual, é menino. E a maioria dos meninos que não tem estrutura, pirracento, birrento, que não são regenerados, que abandonam o trabalho, que abandonam a obra de Deus, que abandonam o campo. Você vai escolher hoje, ou você é o que dá dor de cabeça, ou você é o que sente a dor de cabeça, mas não desiste. Porque tem uns que dá dor de cabeça no campo, e tem outros que sentem dor de cabeça. De qual grupo você faz parte? Dos que causa dor de cabeça, ou dos que está no trabalho, na obra, é regenerado, mas mesmo assim, com dificuldade, com dor de cabeça, problemas, mas não larga o que Deus confiou em você. A maioria dos meninos que sente dor de cabeça e abandona o campo, o trabalho. A mãe é uma figura que tipifica uma pessoa espiritual que ora pelo filho. Representa o pastor que intercede pelo menino. Ela vai orar de cedo até meio-dia. Nada vai acontecer. O menino não se levanta. Porque, irmão, tem certas coisas em nossas vidas espiritualmente dizendo que você tem que tomar uma atitude. Orar, já tem muita gente orando pela tua vida, mas se você não tomar uma atitude, vai continuar morto espiritualmente, enquanto você não se levantar e tomar um posicionamento diante de Deus. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus.